Fala minha gente. Aproveitando o núcleo dos Vingadores, escolhi um personagem antigo e que desde seus primeiros dias é um dos mais importantes e poderosos da Marvel. Então hoje vamos falar sobre o Thor e desvendar seu potencial, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Thor é filho do deus nórdico Odin, e da deusa Gaia da Terra, e foi criado em Asgard, a casa dos deuses nórdicos, onde passou a maior parte da infância se aventurando. Conforme crescia ele aprendia muito sobre o combate e a guerra, mas pouco sobre honra e altruísmo, o que incomodava seu pai. Como incentivo, Odin providenciou que fosse criado um martelo mágico para ele, o Mjolnir, e nele colocou encantamentos que fariam com que o martelo só fosse levantado por Thor quando este fosse digno. Com o passar do tempo, seu filho aprendeu a deixar seu ego de lado e acabou se tornando digno de empunhar o Mjolnir, mas infelizmente o garoto ainda não havia aprendido sobre algo importante, a humildade. Thor usou de maneira precipitada o martelo para, na sua visão, tentar consertar os erros dos 9 reinos, o que quase gerou uma guerra entre os Asgardianos e os Gigantes de Gelo, acontecimento que Odin trabalhou para evitar a todo custo. Decidido que seu filho precisava de uma lição, Odin baniu Thor para a Terra e tirou seus poderes, lhe fazendo viver sob o nome de Donald Blake e sem memória de suas origens divinas. Como Donald Blake, ele tinha uma perna aleijada que o fazia precisar de uma bengala, estudava medicina e eventualmente se tornou cirurgião, e aos poucos, conforme foi tratando de pessoas doentes e moribundas, ele aprendeu sobre humildade e perseverança. Após 10 anos como Blake, Odin decidiu que o tempo do exílio de seu filho estava concluído, e subconscientemente o guiou para uma caverna na Noruega, onde o Mjolnir estava com a forma de uma bengala. Quando Donald usou o objeto para se apoiar, ele se transformou novamente em Thor e recuperou suas memórias pouco a pouco. Desde então, ele nunca esqueceu um princípio como orientação, de proteger os fracos, simplesmente porque é forte, e se opor contra o mal, simplesmente porque pode, e nosso Deus do Trovão tem transitado sua vida entre a Terra e Asgard, salvando ambas quando ameaçadas, ao nível de que se tornou um membro fundador dos Vingadores, e o resto é história. Agora que sabemos quem é, vamos para o que pode fazer. Partindo de um de seus atributos mais conhecidos, vamos pela força. O Thor sempre foi um personagem dotado de uma força realmente divina, o que tornou ele capaz de coisas como suportar o peso de uma ponte, estar por baixo da base de um prédio imenso e conseguir levantá-lo, destruir montanhas em suas lutas, causar terremotos com seus golpes e uma vez ele acertou um cara com tanta ignorância que o maluco afundou vários metros do chão até o oceano. Agora, como feitos realmente grandiosos extremos, houve uma vez que ele, durante uma briga, moveu 1 milhão de toneladas de rocha sólida para acertar o adversário, suportou a atração gravimétrica de uma estrela de nêutrons e se libertou dela, enquanto uma pessoa normal teria sido mais do que esmagada. Durante um confronto com o Kang ele suportou um ataque com o peso de meio planeta e depois ficou de pé como se nada tivesse acontecido, enquanto estava em outra dimensão, suportou uma pressão que tinha o peso de vários planetas e ainda conseguiu brigar. De acordo com a narração dos quadrinhos, os punhos do Thor e do Hércules têm poder o bastante para demolir mundos inteiros. Puxou para fora da Terra a serpente de Midgard, que era muito maior do que o nosso planeta. Numa queda de braço entre ele e o Hércules, a pressão entre os dois foi tanta que a Terra saiu da órbita. E se liga, ele já foi superior a uma máquina chamada Motor Mundial, que movia 9 planetas. Em uma ocasião ele destruiu, novamente de acordo com a narração, uma pequena parte da realidade, e uma vez acertou o Galactus com tanta força que não só machucou a entidade cósmica, como também danificou seu capacete. E desde antigamente ele sempre foi um dos poucos que realmente davam trabalho pro Hulk na hora da porrada, é uma eterna rivalidade a força do gigante Esmeralda contra a do Deus do Trovão. Todos esses feitos só mostram como o Thor é um dos seres mais fortes fisicamente do universo Marvel, e como poucos conseguiram façanhas próximas ou superiores às dele. E olha que ele mesmo já afirmou mais de uma vez que, enquanto tá na Terra, a extensão da sua força é contida na maior parte do tempo. E mesmo que ele possa voar, os músculos das suas pernas também são fortes, então ele pode saltar muito alto. Um belo exemplo disso foi quando ele alcançou um foguete na decolagem, e esse foi o tanto que ele pulou. Na durabilidade, novamente ele faz jus ao status de divindade. Thor sempre foi muito resistente contra a grande maioria das formas de dano. Balas são coisas que ele nem deve sentir, fora que é normal para ele viajar pelo vácuo do espaço, mas tem ocasiões bem consideráveis que mostram como o cara é um oponente à altura do Nokia.
Por exemplo, ácido não faz nada nele. Uma vez um Asgardiano acertou ele com um machado e a arma não só se quebrou como também nem arranhou. Tancou uma rajada de energia lançada pelo Thanos, sendo que enquanto esses mesmos raios destruíam mundos o Thor permaneceu consciente, além de já ter aguentado um murro do próprio Titã Louco. Suportou de boa o ataque de um vilão que é conhecido por explodir planetas. Ficou de boa depois de ser atingido por uma explosão que destruiu uma nave imensa, que era maior do que vários pequenos planetas, levou raios do Galactus, e o Thor já atravessou até o próprio Sol sem grandes problemas, lembrando que a temperatura aproximada do núcleo do Sol é 15 milhões de graus Celsius, ou simplificando, um dia médio de verão no Brasil. É absurdo o tanto de coisa que esse cara aguenta. Essa grande resiliência dele também se estende à magia. Por exemplo, ele já resistiu à magia da Feiticeira Escarlate. O próprio Mephisto não conseguiu devorar a alma do Thor, e quando o Doutor Estranho tentou sondar ele, a alma do Deus do Trovão era poderosa ao nível que o Mago Supremo simplesmente ficou atordoado só de tentar analisar. Mas claro, o Thor não é imune à magia. O Loki já conseguiu transformar ele num sapo, embora ele tenha voltado ao normal depois. Embora ele também não seja imune à telepatia, o Thor tem grande resistência telepática. Em uma ocasião a Emma Frost, uma das telepatas mais fortes da Terra, não conseguiu ler sua mente, e em outra situação uma entidade atacou ele mentalmente, mas pouco depois ele já estava pronto para a luta de novo. Em resistência de se cansar, 2 exemplos bem de leve para ter uma noção. Houve uma vez que ele passou 9 meses sem dormir, e também já lutou contra os Zeus por meses, ou seja, os Vingadores têm sorte de ter o Thor quando a batalha está se alongando. Sobre se curar de ferimentos, ele também tem um fator de cura bom, tendo uma vez que ele foi golpeado por um machado pelo Apocalipse, mas segundos depois ele nem deu sinais que estava ferido, e outra situação em que o braço dele foi bastante queimado, e poucos minutos depois já estava quase completamente curado. Ele também é geralmente imune a doenças, e só ficou doente uma vez por causa do Ragnarok, mas de resto ele tá vacinado. E caso você ache que o Thor é imortal, ele não é. O que acontece é que os Asgardianos em geral envelhecem tão devagar que para nós humanos parece imortalidade. O Deus do Trovão viveu ao longo dos milênios da história humana. Nas suas palavras ele pode viver talvez alguns bilhões de anos, e uma situação que corrobora essa expectativa de vida tão longa foi quando Thor foi atingido por um ataque que transformou pessoas em pó de tão rápido que envelheceram, mas ele nem foi afetado. Na velocidade, o cara é difícil de acompanhar. Desde antigamente ele não só bloqueava balas como também desviava, já evitou mísseis. Durante uma luta um cara disse que mal conseguiu ver o movimento dele, e se liga nessa, ele já neutralizou o Mercúrio, um dos velocistas mais rápidos da Marvel, e disse que já encarou caras mais rápidos. Agora enquanto Thor voa, o cara compete com um Uno de escada. Só pra ter uma noção, uma vez ele alcançou uma nave que, de acordo com um cientista, se movia várias vezes mais rápido do que a velocidade da luz, ou seja, ele realmente pode voar mais rápido do que a velocidade da luz, que são 300 mil km por segundo. Então é de boa para ele cruzar sistemas solares em segundos ou minutos dependendo do tamanho deles. Nos sentidos, se engana quem pensa que ele é qualquer coisa. Sua visão e audição funcionam num grau bem superior ao dos humanos, tanto que ele pode ver mais cores do que a gente ouvir individualmente cada gota d'água quando chove. Sua visão também faz ele ver mais longe, já que uma vez ele viu um assalto acontecendo no Central Park enquanto ele estava no topo de um prédio, e ele também mostrou ter algum nível de super respiração. Um dos seus poderes mais clássicos. Vamos falar do seu controle sobre o clima. O Thor pode manipular fenômenos climáticos com ou sem o seu martelo, e como seus poderes são de origem mágica, ele não precisa se preocupar com limitações científicas. Então se ele quiser criar uma tempestade imensa num deserto por exemplo, é perfeitamente possível. Sua influência sobre o clima é tanta que ele já criou ventos que destruíram prédios e montanhas, invocou uma tempestade que cobriu boa parte do planeta, e honrando seu domínio, ele já criou um trovão que foi ouvido em vários mundos. A eletricidade que ele é capaz de gerar também não é pouca coisa. Ele já soldou planetas com raios elétricos, invocou eles diretamente no espaço e já desligou todos os dispositivos eletrônicos do mundo por 1 minuto. Nos seus equipamentos, vamos explorar a fundo. Desde sempre o Thor emprega seu martelo, o Mjolnir, uma arma encantada pelo seu pai e um dos itens mais emblemáticos dos quadrinhos. O Mjolnir é feito de uru, um metal com propriedades mágicas extremamente resistente, sendo preciso o calor de uma estrela para derretê-lo, também se mostrando imune a danos causados por antimatéria, e até por um antimetal que destruía adamantio. Nessa ocasião todos os metais do ambiente foram afetados, menos o martelo. Thor geralmente o usa arremessando,
e sua força imensa faz com que ele possa lançar o martelo a distâncias de mais de 40 km em instantes. Também quase virou uma nave que era muito grande e só não conseguiu porque tinha um campo de força, além da habilidade de que, sempre que o Mjolnir estiver longe, o Thor pode chamá-lo, e isso se provou algo tão absoluto que mesmo quando separados por dimensões, o martelo volta, nenhum buraco negro impede isso. Outras capacidades do Mjolnir incluem coisas como lançar raios de energia poderosos o bastante para lançar adversários para fora de um planeta ou machucar seres que aguentam ataques que destroem estrelas. Possui uma espécie de explosão divina que pode banir seres para outra dimensão e já foi usada até para derrotar uma deusa que foi problema para Odin no passado. Pode absorver e redirecionar energia ao nível que consegue acender uma estrela ou mandar o Thanos voando longe, girar tão rápido que pode transmutar elementos, detectar pessoas como quando Thor achou um cientista que ele conhecia só por notícias, revelar a natureza de poderes como ele fez com o Fanático, usar do magnetismo tanto para derrubar robôs quanto para neutralizar campos magnéticos de gente como o próprio Magneto, consegue teletransportar, de acordo com a vontade do Thor, tanto seu portador quanto outras pessoas juntas a anos-luz de distância, e até mesmo já conseguiu trazer Asgard com ele. O Mjolnir também tem alguma capacidade de repelir magia exterior, já que uma vez acordou o Thor de um sono do qual ele havia sido enfeitiçado. Caso o martelo seja danificado, pelo menos em uma situação o deus do trovão provou que podia repará-lo. Agora uma questão que também sempre marcou esse objeto, é que só levanta ele quem é digno, mas o que torna alguém digno de levantar o Mjolnir? Apesar de não ser algo tão concreto, o que geralmente é aceito como requisito para empunhar o martelo é o desejo de fazer o que for necessário para ajudar o próximo, ser confiante, bondoso e genuinamente altruísta. Por isso que quem tenta levantar o Mjolnir para ganho pessoal, por egoísmo ou por fome de poder não acaba conseguindo. Mas assim, o martelo segue regras mágicas e não científicas, e não é pesado de verdade, e sim encantado, tanto que já houve ocasiões em que outras pessoas, consideradas não dignas, conseguiram levantar o martelo, como no espaço, onde não tem gravidade, ou usando construtos. E esse encanto da dignidade pode ser temporariamente retirado pelo próprio Thor, como ele fez uma vez para enganar um adversário. No combate, sabemos bem que ele é sinônimo de porradaria. Tendo vivido milênios inteiros, ele adquiriu grande experiência em batalhas e sabe as técnicas e estratégias de combate de centenas de culturas humanas, e prova disso é ele sempre ser um dos poucos que luta de verdade contra o Hulk, que além de ser bom de briga também é um dos caras mais fortes da Marvel, cai pra porrada contra o Hércules, outro deus com séculos de experiência em luta e com uma força no mesmo nível do Thor, e ele não se intimida quando precisa bater de frente com seres perigosos como Thanos, e mesmo sem poderes, ele mostrou habilidade o bastante para derrotar um grupo de criminosos armados, ou seja, na trocação sincera, ele é um dos Vingadores mais inestimáveis. Na inteligência, ele na verdade é bem mais inteligente do que a maioria pensa. Embora não seja algo sempre retratado, Thor é mais do que apenas um guerreiro e já provou que ainda mantém conhecimento médico que adquiriu enquanto era Donald Blake, o que é bastante útil. Em uma situação, ele impediu um cara de ir de base por ferimentos internos, interrompendo o sangramento de forma improvisada até o homem ser levado ao hospital, e em outra, ele adivinhou corretamente que a Vespa estava com lesões pulmonares com base na respiração dela, então mesmo que isso não seja demonstrado com frequência, ele é mais do que apenas punhos e apelação. Por último, suas fraquezas. Verdade seja dita, o Thor não é conhecido por pontos fracos e sempre foi considerado muito difícil de neutralizar durante uma luta. Porém, tem algumas poucas coisas que podem sim dar algum problema para ele, como o fato de que, mesmo sendo imensamente resistente, seres que possuem um nível de poder semelhante ao seu são um desafio, e no passado ele já foi afetado por uma coisa chamada loucura de guerreiro, que é uma doença entre os Asgardianos que acontece quando eles são dominados pela própria raiva. Essa loucura deixa o Thor muito mais forte e resistente do que o normal, só que ele fica com uma fúria irracional, com dores de cabeça e um comportamento imprevisível e selvagem, e não diferencia amigo de inimigo. Esse é um estado proibido entre os Asgardianos, mas se houver alguma coisa que faça o Thor retomar o juízo, ele pode sair dessa condição, ou se Odin intervir ele também pode ser curado, e apesar de ser algo que aconteceu com o Deus do Trovão mais de uma vez, não é algo muito recorrente. E sim, já aconteceu dele ser indigno do Mjolnir, pois foi levado a acreditar que não era merecedor e benevolente, o que fez ele perder muito poder, mas essa situação também foi incomum e raramente tem potencial de ocorrer de novo. Enfim galera, é isso, o Thor prova desde seus primeiros anos que ele é um dos membros mais valiosos e poderosos dos Vingadores, e que seja pela sua força bruta ou pela honra, ele será eternamente um dos nossos personagens mais icônicos e queridos.
Por hoje é só. Antes de irem, se inscrevam e deixem o like. E até a próxima. Valeu e falou!